Olá! Qual o cenário que está se desenhando para a ciência no Brasil em 2021? Em 2020, os olhos do mundo se voltaram aos cientistas em busca de esperança, de solução contra a pandemia da Covid-19. E a ciência, mais uma vez, mostrou a sua importância. Será que esse reconhecimento repercutirá em investimentos e atenção efetiva na área neste ano? Será que servirá de estímulo para despertar nos jovens o interesse pela ciência? Vamos discutir ciência e pesquisa no Brasil. Por isso, eu te convido a ficar conosco. O Novas Fronteiras começa agora na tela do canal 15 da NET e no canal do YouTube da UFN TV. Para essa discussão, eu convido Márcia Bernardes Barbosa, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Márcia é diretora da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Mundial de Ciências. Ano passado, Márcia, que é doutora em Física, foi mencionada pela ONU Mulheres como uma das 7 cientistas que mudam o mundo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Claro que esse é apenas um recorte, do seu currículo, que é aí super rico, professora? Bem-vinda! Oi, sempre um prazer estar aqui na Unifra. Está conosco aqui também o professor Anderson Luiz Elvanger, doutor em ensino de ciências pela Universidade Franciscana. O professor Anderson é docente aqui na UFN nos cursos da área de ciências exatas, também na pós-graduação, e coordena o projeto Cientista Aprendiz, que tem essa missão de despertar o interesse pela ciência nos jovens. E assim como a professora Márcia é um estudioso e apaixonado pela ciência. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Sempre um prazer trabalhar em equipe. Vamos para o Novas Fronteiras, então. Isso mesmo. Vamos falar então de pesquisa, nesse 2021. Professora Márcia, eu começo lhe perguntando, quais são as expectativas, as perspectivas para esse ano, visto que em 2020 a ciência foi tão evidenciada, foi ressaltada a sua importância. Como é que a gente vai, andar ao longo desse ano na área da ciência, professora? Bem, o ano de 2021 tem uma boa notícia. No final do ano passado, um fundo chamado FNDCP foi aprovado pelo Congresso Nacional. Só dependendo de estar entrando no orçamento desse ano efetivamente. Esse fundo é um fundo que já existe, espécie de poupancinha que só pode ser usado para a ciência e estava lá guardado pelo contingenciamento, mas o Congresso agora alforriou o contingenciamento e a gente vai poder usar esse fundo, que eu espero seja utilizado não só para alavancar as pesquisas, mas para dar bolsas para os nossos estudantes de graduação, mestrado, doutorado, para os pós-docs, e com isso a gente conseguir retomar a ciência no Brasil e atuar com muita eficiência na retomada do crescimento do nosso país. Uma boa notícia, professora, visto que o orçamento de 2021 foi reduzido, a 34%, a proposta de orçamento reduzida a 34% em relação a 2020. É um alento, digamos assim, Como é que os pesquisadores veem essa redução de orçamento no ano que deveria isso não acontecer, É muito grave porque o nosso orçamento já vinha despencando desde 2013. Em 2016, houve o congelamento dos gastos, que é isso que terminou contingência o FNDCT, e cada vez está reduzindo mais. Não é que reduziu no ano passado, vem reduzindo sempre e reduziu muito mais no ano passado. E isso tem algumas consequências bastante graves, não só no nível da pesquisa que a gente pode fazer, mas principalmente na formação de recursos humanos. Ou seja, bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, a nossa iniciação científica, que os recursos reduzindo, a gente reduz o número de bolsistas. E com isso, nós não estamos afetando só a pesquisa daquele ano, a gente está afetando gerações de pesquisadores. Então, a esperança é que agora, com a FNDCT, a gente seja capaz de sanar alguns desses problemas. Nota, falei alguns. Porque a infraestrutura de pesquisa precisa ser fortalecida em todos os seus aspectos. Nós precisamos lutar continuamente para a gente ter um percentual do PIB destinado para a ciência. O Brasil nunca conseguiu passar da barreira de 1%. Nós temos que ampliar isso, reconhecendo que ciência não é um luxo, ciência gera desenvolvimento. O pesquisador e a pesquisadora são pessoas que trabalham quase que com heroísmo. A gente faz pesquisa, às vezes,
com muito pouco recurso. A gente acha um jeito de fazer pesquisa, mas isso não é bom para a pesquisa brasileira. Porque pesquisa, para ter nível internacional, para ter impacto, para resolver os problemas graves que o nosso Brasil enfrenta, ela precisa ser uma pesquisa de impacto, e pesquisa de impacto precisa de investimento. Só para dar uma ideia para vocês, o Brasil vem se desindustrializando já há muito tempo, e agora com cortes de dinheiro e investimento em ciência, está desindustrializando ainda mais. A gente se surpreendeu muito ano passado quando descobriu que a gente não produzia respirador, que a gente precisava aprender a reproduzir. Nós estamos nos assustando nos últimos meses com a carência de seringas, descobrindo que a gente vai ter que trazer de fora do país. Da onde nasce essa nossa incapacidade de produzir o essencial? Nasce no fato que a gente não está produzindo recursos humanos em quantidade suficiente para ter a indústria que um país da escala do Brasil precisa ter. Então, os pesquisadores estão desalentados. A profissão de ser pesquisador está se tornando uma profissão que não tem quase competitividade. As pessoas não querem ser pesquisadores e pesquisadoras nesse país porque não tem uma perspectiva de atuação profissional. Isso precisa ser revertido. Aí nós estamos trabalhando muito na Academia Brasileira de Ciências, em todas as universidades brasileiras, para fazer com que a população compreenda que é preciso investir em ciência para formar recursos humanos, para alavancar o desenvolvimento e, particularmente, a industrialização do nosso país. Professora, a senhora falando a respeito de recursos e etc., né? Imagina que nós tenhamos jovens que estão em ensino médio depois desse ano, que vão entrar na universidade o ano que vem, independente de ser na privada ou de ser na pública. A pergunta é, como nasce um pesquisador? Como nasceu Márcia Barbosa? E o pesquisador nasce da curiosidade. Toda criança é um pesquisador e uma pesquisadora por nascença. E, às vezes, a escola, o que ela faz? Ela sufoca essa pessoa e oferece um menu muito mais interessante para as crianças, dizendo, olha, se tu tiver essa profissão, tu vai trabalhar pouco e tu vai ganhar muito. Márcia Barbosa nasceu da curiosidade e de nunca ninguém ter dito para ela que ser pesquisador ia ser tão duro e tão complicado. Só dizia, olha, se tu for para pesquisa, tu vai ir atrás dessa curiosidade de descobrir como as coisas são feitas. Eu fui totalmente formada pela Escola Estadual Gaúcha, né? Eu sou grata a essa escola que me formou até eu entrar na universidade. Então, eu via essa possibilidade. Uma menina não vinda de uma família de recursos viu a possibilidade de se tornar pesquisadora. Agora, se você que está nos ouvindo gostar de ciência, vá atrás da sua paixão. Não ouça muito quando disserem, olha, não ganha muito, olha, é difícil. Tudo na vida é difícil. Os salários são aquilo que te permite ser. Agora, o prazer de descobrir as coisas da natureza é inigualável. Eu acho que a gente tem que procurar profissões, e isso eu encontro na pesquisa, que nos deem prazer, transformem o trabalho não numa coisa dolorosa, mas numa coisa prazerosa. E a descoberta científica dá muito prazer. Reconhecer que tu está trabalhando para a formação de pessoas que vão ajudar o nosso país a crescer é um prazer inigualável. Então, eu acho que se você, jovem, tem curiosidade, vá para a pesquisa científica. A vida de um pesquisador é uma coisa muito interessante. Não vamos pensando que é aquela torre de marfim, não. A gente não é a torre de marfim, a gente conhece pessoas do mundo inteiro. Eu gosto de dizer que os meus amigos estão em todas as partes do planeta, porque a gente termina como pesquisador e pesquisadora conhecendo pessoas do mundo inteiro, conhecendo as culturas, a maneira de pensar, todos e todas unidas pela curiosidade da descoberta científica, que é uma grande emoção. Nós conversávamos esses dias, eu e a professora Solange, que a ciência ela não tem gênero, que a ciência ela é uma descoberta contínua. Nós temos alunos que são meninos, meninas, e todos eles podem ser cientistas. Como que está esse cenário em outras partes? Ainda existe essa segregação de gênero? Infelizmente, a gente tem algumas barreiras em algumas profissões, tá? Em que se desenhou um certo estereótipo que não permite as mulheres entrar. Então, assim,
que é o cientista? É uma pessoa vista pela sociedade como uma pessoa maluquinha, né? Meio desleixada, né? Cientista não veste Prada, veste sim, mesmo tendo que economizar alguns meses de salário, gente. Então, a gente realmente precisa desconstruir essa imagem do cientista como sendo uma pessoa isolada, uma pessoa que se veste de maneira inadequada e antissocial, porque isso não é a verdade. Tá? E assim a gente vai conseguir atrair mais pessoas. E por que é importante ter mais homens, mulheres, pessoas do norte, do sul, de todas as partes fazendo ciência? Porque diversidade traz mais eficiência. Quem está dizendo isso não sou eu, é uma pesquisa internacional de uma consultoria chamada McKinsey, que mostra que diversidade significa eficiência. Então, nós precisamos ter na ciência, na política, em todas as atividades humanas, mais diversidade, mais homens, mulheres e todo mundo trabalhando juntos. Tem um estudo no ano passado muito interessante que analisou teses de doutorado nos Estados Unidos pelos últimos 10 anos e mostrou quando tu tinhas o orientador e a aluna, ou a orientadora e o aluno, pessoas diferentes, culturas diferentes, surgia mais inovação disruptiva. Então, a diversidade também traz essa inovação disruptiva. O que, para o nosso Brasil, é uma excelente notícia. Por quê? Porque o Brasil é composto por uma enorme diversidade racial, cultural, de gêneros. Então, assim, vamos permitir que todas as pessoas possam exercitar quaisquer profissões e nós vamos ter diversidade. Existe um outro aspecto dessa questão de gênero que a gente também precisa trabalhar, que é o fato que, à medida que tu avanças na carreira, nós vamos vendo uma diminuição de percentual de mulheres. Não é o caso da Unifra, que é um ponto completamente fora da curva, e a gente até entende por que vocês foram criados por algumas personalidades femininas muito fortes. Eu nem vou falar qual foi a irmã, que é essa personalidade super forte, senão ela me deixa de castigo. Mas foi realmente uma instituição criada de um jeito diferente. A maior parte das instituições, inclusive governos, são constituídos de uma certa forma que esse machismo se torna presente e as mulheres não conseguem ascender ao poder. Isso também está mudando, isso também a gente está trabalhando para mudar, porque, de novo, diversidade lá no topo também é importante. Dentro dessa questão, professora, a senhora nas suas palestras ressalta, né, que na vida acadêmica as mulheres até começam na graduação, né, equiparadas ali com os homens, mas ao longo da vida acadêmica a participação feminina reduz aí a 30%, né, em média, né, professora? E mesmo sabendo de toda essa importância da diversidade e que estejam ocorrendo mudanças, né, por que ainda é tão desigual, professora? Ainda vai demorar muito para chegar a essa igualdade? É que a igualdade é uma construção coletiva. A gente precisa se dar conta que tem a desigualdade, e a gente já está se dando conta disso, e a gente precisa fazer políticas para permitir a diversidade. E essas políticas passam por alguns temas muito fundamentais. E o primeiro desses temas são os estereótipos. Então, nós temos que trabalhar lá na escola de que a menina, ela não é esforçada. Por favor, parem de chamar as meninas de esforçadas. As meninas são inteligentes mesmo. Tá? Esforçado não é um bom qualificador, porque parece que tu vai carregar o piano e não vai ganhar o crédito. Tá? Então, vamos chamar as pessoas, olha como tu é inteligente, que ideia brilhante. Vamos parar de transformar em princesinhas as nossas jovens. Não é princesinha, é poderosa, é guerreira, vai conseguir. Vamos estimular as nossas meninas e os nossos meninos também. Com isso, a gente traz junto uma outra permissão para os homens, porque é terrível, essa coisa de estereótipo diz assim, olha, as meninas são esforçadas e são queridas, os meninos são inteligentes, mas eles não podem ser queridos. O que é isso, gente? Eu quero uma sociedade com os caras queridos também. Então, nós temos que trabalhar essa diversidade através da equidade. E tem um ponto da carreira que tem um segundo obstáculo, que não é um obstáculo, é uma coisa maravilhosa, que é a maternidade. Então, nós precisamos trabalhar nas nossas instituições que a família não seja uma coisa alheia ao mercado de trabalho e à instituição. A família tem que estar central, junto. Então,
a pessoa que emprega a outra pessoa tem que sempre pensar de que as coisas têm que se encaixar bem. Como a sociedade não é montada para as coisas, para o pessoal e para o profissional se encaixarem bem, o que acontece? As mulheres pegam o cargo, afinal de contas, elas são as esforçadas, né? De cuidar da família além do trabalho, e os homens cuidam só do trabalho nesse eixo produtivista. Nós precisamos desconstruir isso para permitir que, ao longo da maternidade, homens e mulheres assumam a responsabilidade sem ônus profissional do cuidado das crianças e dos velhos, tá? E que a gente permita, nessa divisão de trabalho, uma divisão de trabalho também no nosso ambiente profissional que leve em conta a família. Tá? Então, eu espero, e já vejo alguns ingredientes disso na Unifra, que a gente consiga ter instituições que pensem na creche, que pensem nos horários de trabalho dos profissionais, que compreendam o que significa ter um filho. E precisamos que as nossas agências de fomento tenham na sua metodologia de avaliação, colocar isso, aquela pessoa teve um filho naquele ano, não posso esperar que produza a mesma quantidade de artigos que eu produzi na minha vida que nunca tive um filho. Então, nós temos que ter réguas adequando o profissional com o pessoal, tá? Porque só assim eu vou ter essa diversidade que leva a um sistema mais equilibrado, mais eficiente, mais humanista. Professora, pensando um pouco nesse mito que está associado com a ciência, né? Com os cursos de física e o estereótipo e etc., nós temos aquele projeto que a senhora já participou, que é o Cientista Aprendiz, onde nós trazemos os estudantes para conhecer a universidade. Mas por quê? Porque a gente tem acompanhado a cada ano que passa, as salas de aula dos cursos de física, química e etc., elas estão murchando, elas estão se esvaziando. Nós vamos chegar daqui a uns 30 anos com uma leva de físicos, né, anciãos, vamos dizer assim, e não vai sendo substituído, eles não estão chegando mais para nós. Muito talvez até por esse mito dele ser descabelado, dele ser despenteado e etc., e não ganhar dinheiro ainda de quebra, né? Então, quer dizer, como que a gente consegue, pensando assim numa forma mais global, né? Como que os outros lugares estão fazendo para conseguir trazer o jovem para a física, que não seja ele fugir em sentido oposto, né? E parar só nos cursos que dão mais rentabilidade, vamos dizer assim. Tá. Duas coisas são fundamentais. A primeira delas é cada um de nós que somos cientistas participar de projetos como esse Cientista Aprendiz, que é simplesmente um projeto maravilhoso. Porque quando o estudante ele enxergar um cientista, ele vai ser motivado para isso. Mas nós precisamos escalar isso. Isso precisaria de um financiamento federal intenso nessa direção. Mas tem uma segunda coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos atuar de maneira muito incisiva nos nossos cursos de formação de docente, em todas as áreas de ciência, não só nas exatas. Nós temos que trabalhar, porque muitas vezes quem dá aula de física ou de química numa escola é o professor ou de matemática ou o professor de biologia. Tá? Então, nós temos que trabalhar essas pessoas para elas entenderem como ciência é uma coisa estimulante. É isso que a gente está... Nossos docentes, nas escolas particularmente, estão tão soterrados com uma visão conteudista que não conseguem ter nem tempo, nem esforço, nem vontade, nem projeto para falar sobre ciência. A consequência disso a gente está observando durante este último ano em que se começou a falar de ciência, em que se observou que as pessoas não têm a vaga ideia do que seja metodologia científica. São pessoas que estudaram ensino médio e mesmo universidades e não sabem o que é metodologia científica. Isso é um erro na formação. Então, nós temos que todos trabalhar para que a formação do professor e da professora, do ensino fundamental e médio, creche, seja uma formação que estimule a ser cientista. Não estimule a saber decorar equações, decorar fórmulas, mas entender o prazer que é a ciência e entender como fazer perguntas científicas e questionar é uma parte central do método científico. Não é ofensivo.
As pessoas estão sempre discutindo atualmente, e quando a gente diz, olha, isso aí não tem base científica, elas ficam ofendidas. Se elas conhecessem o método científico, elas vão saber que discutir ciência nunca é ofensivo se tu tiver baseado em evidência. Então, trabalhar isso é muito importante. Sei que eu estou terminando dando uma carga para os docentes imensa, mas se a gente quer fazer uma revolução científica no Brasil, a gente vai ter sim essa carga imensa, que ficou grande no ano passado, e esse é o momento da gente aproveitar essa oportunidade de visibilização da ciência que foi dada por uma coisa muito infeliz que foi uma pandemia, mas que permitiu que o cientista e a cientista tivessem oportunidade de falar ao povo. Então, essa oportunidade tem que ser usada à exaustão, inclusive na reformulação das nossas metodologias educacionais. Professora, dentro disso, né, que a senhora está falando, o professor Anderson estuda exatamente isso, né? Como passar a física de uma forma simples para os alunos. E a senhora faz isso dentro das suas palestras também para explicar a sua pesquisa de uma forma super simples, aquela relação de amor e ódio que a senhora usa para explicar o processo da retirada do sal da água, né? Para a transformação da água do mar numa água potável para a gente, né? Em função de toda essa previsão de falta de água que a gente tem aí no mundo, né? Como é importante isso, essa aproximação, essa linguagem simples de passar o que é ciência para os jovens, para atraí-los, porque às vezes eles acham que é uma coisa tão distante e está no nosso dia a dia, né, professora? Então, até eu ouvi uma palestra que a senhora mencionava do próprio cientista, né, ter noções de comunicação, de filosofia para conseguir passar isso para os estudantes, né? Então, isso a gente vê um avanço super grande, super importante dentro dessa questão, né? Mas ainda é muito amador. Que bom que eu estou conversando com o pessoal de uma universidade, na universidade tem as diversas áreas do conhecimento, então, assim, é muito importante que as universidades comecem a pensar em dar formação de comunicação para o pessoal da área de engenharia, biologia, dessas médicos, dessas outras áreas que normalmente não têm essa formação de comunicação. Então, a gente precisa aprender a falar simples, aprender a se comunicar, a ter essa interface. Porque se a gente não tiver esse aprendizado, vai acontecer o que vem acontecendo há muitos anos. Os cientistas não gostam de falar com jornalistas. Não gostam porque parece que estão falando idiomas distintos. Enquanto cientista, ele aprendeu a respeitar, a zelar pela precisão da linguagem, e isso traz uma terminologia complexa que o público não vai entender, o jornalista quer coisa simples. Então, a gente precisa fazer o cientista aprender a se comunicar e, ao se comunicar, simplificar o seu conhecimento sem torná-lo equivocado, mas de maneira que o grande público possa entender. Da mesma maneira, é muito mais interessante que quando a gente estiver ensinando conteúdos em sala de aula, e de novo, a habilidade de comunicação seria fundamental na formação de professores e docentes nas universidades, a gente fosse capaz de mostrar assim, não, esse aqui é o conhecimento essencial. Essas outras coisas são um conhecimento que a pessoa pode obter por si mesma nos livros e nas outras coisas. Então, assim, vamos tentar trazer esse corpo essencial da discussão das ideias, da discussão das teorias fundamentais. Com isso, a gente vai estar fazendo a discussão que é interessante. E colocar, assim, de lado e deixando o aluno, o estudante, a estudante irem atrás desse outro perfil conteudista, mais maçante, que é o que, no final do dia, afasta todo um estudante de ensino fundamental e médio, afasta da ciência, porque a ciência se torna uma coisa velha e sem graça. Falar sobre isso, professor, qual é a percepção dos jovens, né, diante desse ensino, digamos assim, mais próximo, mais fácil da física, né, a partir do seu contato com os alunos do ensino médio? Eu trabalhei vários anos em escolas de ensino médio e tive a oportunidade de trabalhar 1 ano com 8ª série. Foi uma experiência fantástica. Por quê?
eu não precisava preparar a aula, eu só tinha que assistir os noticiários das noites anteriores, porque eu chegava, tinha 5 de braço erguido. Por quê? Porque eles têm muita curiosidade, e vai muito na linha do que a professora estava falando. Se ele é podado nesta altura da vida, ele nunca mais vai querer saber de ciência. Então, quer dizer, fazer essa transposição, essa linguagem mais fácil para ser compreendida, eu acho que é a grande sacada. Por isso que nós comentávamos antes, Bruna, desse nosso projeto agora para 2021, que seria semelhante ao de vocês aí na URGS, professora, que vocês têm o Simplifísica, né? Isso, nós vamos fazer uma coisa similar, com vídeos curtos, explicando coisas do cotidiano, para que os nossos estudantes consigam visualizar que essa física ela está com ele todos os dias, todos os momentos, que seja carregando um celular, que seja enchendo uma bola, que seja fazendo um bolo em casa. Então, quer dizer, esse é o nosso grande objetivo. Vamos lhe convidar para explicar algumas coisas mais complexas, como a complexidade da água, por exemplo. Vai ser um prazer. Eu vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda sobre 2 projetos que a Academia Brasileira de Ciências tem. O primeiro deles é Ciência Gera Desenvolvimento, em que a gente conta com aquela linguagem do whiteboard, sabe? Que é aquela mãozinha desenhando, que aparece nas propagandas, em 2 minutos, a história de algum cientista brasileiro e o que esse cientista, ou esta cientista, fez que gerou uma coisa muito espetacular. E a gente tem tido uma certa, vamos dizer assim, escolha bem adequada, porque nos últimos tempos, algumas das pessoas que a gente escolheu, por exemplo, o Juliano Moreira, foi escolhido pelo Google para ser homenageado também, um cientista maravilhoso, psiquiatra, que foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e que foi quem trouxe no passado para o Brasil a ideia de tirar grades das casas de saúde para pessoas com problemas de saúde mental e de eliminar uma certa série de coisas violentas que se faziam no passado. E assim vão, a Johanna Dobenheimer, que foi quem desenvolveu a soja que hoje é tão produzida no Brasil, e assim essa serieta, ela é super interessante porque ela é curta e pode ser apresentada em sala de aula e aí discutir o conteúdo científico do que aquelas pessoas apresentaram e transformaram. Vamos lançar esse ano, primeira mão para vocês, porque não foi comentado ainda, mas um outro desenho de whiteboard que chama-se Simples Ciência, em que a gente vai contar alguma descoberta científica baseada em um conhecimento muito básico de algo que aconteceu. Por exemplo, o primeiro episódio, já vou dar uma palhinha para vocês, vai ser sobre um caso de evolução, a evolução darwinista, que aconteceu dos peixes da Amazônia num período muito curto de tempo e que mostra como é que esse processo evolutivo acontece. É um desenho super lindo, porque aparecem os peixes da Amazônia desenhado e a Amazônia é sempre uma coisa muito bonita da gente ver e que a gente precisa proteger. Então, assim, dou parabéns à Unifra por estar focando nessa ideia de produzir materiais que falem de ciência e que potencialmente podem chegar tanto ao cidadão e à cidadã comuns, como podem ser usados em sala de aula para estimular o debate entre os estudantes e os professores. Essa é a ideia. Aproveito então para voltar lá à primeira pergunta, né, sobre perspectivas da ciência 2021, com esses super projetos aí, né, breves em vista, perspectivas ótimas, né, professora, dentro desse cenário, podemos dizer, né, podemos ser otimistas. Eu gosto de ser otimista trabalhando, tá? Otimista trabalhando e trabalhando para ter mais financiamento. Porque a gente só vai poder escalar todas essas coisas se a gente tiver financiamento. Então, continuamente, eu vou estar falando de mais investimento em ciência, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar trabalhando com as ferramentas que eu tenho à mão para desenvolver os projetos possíveis. Então, eu construo o que é possível, mas estou sempre mirando no impossível, porque o impossível é o que eu deixo de tema de casa para os meus estudantes, para os meus futuros estudantes, para a geração que há de vir. Eles serão responsáveis pelo impossível, enquanto eu estou aqui fazendo o possível de agora. A professora, pensando assim que a gente está assim, caminhando mais para o final da nossa conversa, o que a Márcia Barbosa hoje
diria para aquela estudante lá do interior que vai assistir esse programa, que está assistindo esse programa, e ela pensa, vou aprender a fazer crochê ou eu vou ser cientista? Qual é o recado que vai para essa pessoa que está lá? Pode ser menino ou menina, tanto faz. Segue a tua paixão e não deixa no caminho ninguém dizer que tu não é capaz de alguma coisa. Te experimenta, te testa, mas não segue sozinho. Na minha caminhada, eu sempre tive parceiros, parceiras, colegas, porque na vida, juntos e juntas, podemos qualquer coisa. Muito obrigado. Os trabalhos manuais também, né, professores, que são muito importantes. Claro. Forma de renda, de relaxamento também, de terapia, né, professora? É, claro, embora eu seja péssima nisso, mas eu vejo pessoas que ficam relaxadas fazendo crochê, minhas avós, minha mãe, tenho toda uma família que conseguia fazer muito bem isso. Devo confessar, infelizmente não herdei esses talentos. Eu sou uma pessoa muito agitada para essas coisas que requerem uma certa tranquilidade. Muito obrigada pela participação de vocês, que possamos no futuro próximo voltarmos a nos encontrar para estar falando de um 2021 bastante positivo na área da ciência, né? Espero também. Professora Márcia Bernardes Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora da Academia Brasileira de Ciências, também membro da Academia Mundial de Ciências, professor Anderson Elvanger, professor dos cursos de Ciências Exatas aqui da Universidade Franciscana, também da pós-graduação, coordenador do projeto Cientista Aprendiz. E muito obrigada pela companhia de vocês que nos assistiram e até um próximo programa.